Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Sintonia Verde, aqui na TV Braga Brasil. Hoje temos a grata satisfação de receber aqui nos nossos estúdios, no nosso programa, o ambientalista com mestrado em Biologia e Gestão Ambiental, Kleber Gustavo Góes. Na sequência, vamos apresentá-lo um pouco mais e ele mesmo irá se apresentar. Antes, porém, como sempre, iniciamos aqui com uma indicação bibliográfica. O livro de hoje, Meio Ambiente e Crescimento Econômico, Tensões Estruturais, organizado por Gilberto Dupas e outros 8 autores. Uma leitura breve da indicação desse livro. Diz o seguinte: durante as últimas décadas, a crise ecológica foi se anunciando de maneira crescente e, mesmo assim, a agenda necessária para evitá-la não se impôs. A natureza converteu-se em um problema ético. Tão degradada está por ações humanas que nossa relação com ela se tornou questão decisiva, afetando as condições de vida sociais e as possibilidades de sobrevivência futura da espécie, clamando por uma nova ética de responsabilidade. Tudo passa como se a natureza opusesse uma recusa não negociável ao frenesi da lógica capitalista global. O padrão tecnológico social incorporado à lógica global de produção leva a uma vinculação inevitável entre o crescimento econômico, expansão descontrolada dos fluxos energéticos e de materiais e acúmulos de resíduos tóxicos. É o que trata esse livro, esses 8 autores aqui coordenados por Gilberto Dupas. Meio Ambiente e Crescimento Econômico, Tensões Estruturais. Essa é a indicação biográfica de hoje. Muito bem, estamos aqui então com o Gustavo, vamos chamá-lo de Gustavo Góes, que vamos tratar assim de algumas questões muito particulares, vamos chamar assim da questão ambiental de Londrina e região, a partir da bacia do Tibagi, da experiência do COPAT, que é o Consórcio Intermunicipal para a Proteção do Rio Tibagi, e da ONG MAI, que é Meio Ambiente Equilibrado. Meio Ambiente Equilibrado. Muito bem, Gustavo. Seja bem-vindo ao programa. Se apresente um pouco mais aos nossos telespectadores. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos acompanha na TV Braga Brasil. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Professor Paulo, obrigado pelo convite. É uma grande satisfação poder compartilhar um pouco do que a gente tem de conhecimento, trocar uma ideia aqui, né, sobre o que não só o que a gente fez, mas o que a gente precisa fazer ainda, né? Nós estamos passando por um momento super grave, né, da humanidade no planeta, e o que a nossa região aqui de Londrina, né, que eu posso falar um pouquinho mais, que é onde eu tenho a minha atuação há cerca de 15 anos, a gente vê tudo isso da crise climática, a crise de extinção de espécies que a gente está passando também, né? A gente pode observar aqui, e o que a gente tem feito e precisa ainda fazer, eu acho que a gente pode replicar em outros locais, né? E conversar um pouquinho melhor, né? Para buscar essas soluções em conjunto, que é isso que a gente precisa. Exatamente, Gustavo. Hoje nós estamos passando por um momento crucial na história da humanidade, não? Eu chamo assim, nós estamos diante de uma travessia, né? Quem sabe para um outro tipo de mundo, porque não apenas as ecoconferências da ONU, as COPs, e agora vai acontecer a 28ª COP no Emirados Árabes, que se inicia no próximo final de semana. São 28 COPs já necessárias para dizer o seguinte: vamos pensar, vamos parar de fazer o que estamos fazendo e vamos fazer de um outro jeito, né? De um outro jeito. Então, como é importante, não, Gustavo, a gente primeiro entender globalmente para agir localmente, né? E ao mesmo tempo compreender o que está acontecendo nessa nossa relação do homem, né? Ou da humanidade com a natureza, né? Com o meio ambiente. Porque nós somos natureza, né? A natureza que pensa
e devemos ser, portanto, uma natureza responsável e cuidadosa. Então, me parece muito importante esse tipo de reflexão, e nós que elegemos nessa primeira temporada esse programa Sintonia Verde como um programa educativo, reflexivo sobre essa questão que chamamos a natureza e os humanos, né? Para ver aonde nos distanciamos desse processo e como nós podemos nos aproximar agora para estabelecer uma relação equilibrada, ou aquilo que se usa muito o termo hoje, sustentável, né? Que seja sustentável. E como é importante, então, agora verificar, entender um pouco mais aqui com a sua presença e a experiência através do COPAT, podemos falar um pouco dele, né? E dizer os seus projetos, e depois um pouco da ONG Mãe também, e vermos assim, nós aqui de Londrina somos membros, pertencemos à Bacia do Tibagi, né? Esse pertencimento à bacia, que a água é vida, e a qualidade da água e a preservação em todo o seu entorno, né? Não apenas a mata ciliar, mas todo o seu entorno, as cidades, a população, a agricultura, todos que se movimentam nela, que é mais, chega aproximado à Bacia do Tibagi, se aproxima de quase 2 milhões de pessoas, né, que vivem aqui, nesses 550 quilômetros da nascente, lá do Campo Largo, Ponta Grossa, onde nasce o Tibagi, e desemboca no Paranapanema, né? Depois vai criar a Bacia do Paraná e a Bacia do Prata, e no Atlântico. Essa ideia de raiz, de vinculação das águas, né? Eu acho que nós podemos comentar tudo isso. Muito bem. Fique à vontade agora para dizer alguma coisa, então, do seu trabalho junto ao COPAT. Bom, primeiro me apresentar aqui, né? Agora que todo mundo já descobriu que eu sou o Kleber também, eu não uso muito, né, o nome, né? O pessoal conhece mais por Gustavo Góes, mas meu nome completo é Kleber Gustavo de Góes. Eu falar um pouquinho, professor, da minha formação, né, da minha trajetória, assim. Sim. Inicialmente eu trabalhei na área comercial, assim, eu fiz uma faculdade de marketing e propaganda, o que já é, né, um curso assim bastante interdisciplinar, né, envolve vários campos do conhecimento. Daí atuei na área comercial e depois não estava feliz, fui trabalhar na área ambiental, me desenvolver assim, né? Fiz uma faculdade de gestão ambiental e lá foi uma grande satisfação, assim, né? De compreensão, assim, um ótimo curso, e eu me senti bem satisfeito de estar fazendo aquilo que eu gostava, e só que eu ainda acabei me especializando mais na área da gestão de áreas protegidas, né? Então, mesmo dentro do curso assim, de gestão ambiental, eu acabei saindo um pouco, né, do que era mais comum, fui atuar mais, né, com essa área de áreas protegidas, o que eu adoro estar na natureza, né, nas áreas protegidas, nas unidades de conservação. Fui trabalhar lá na Mata do Godói, no Parque Estadual Mata do Godói, um lugar magnífico. Infelizmente está fechado atualmente, né, mas a gente tá se mobilizando, né, para conseguir reabrir o parque, né. É um local que guarda a biodiversidade mais rica que a gente tem em todo o norte do Paraná, professor. Você conhece bem lá, né? E daí eu acabei ingressando na ONG MAI, que é uma instituição que tem 22 anos já aqui em Londrina, né? Que atua bastante com justiça ambiental e conservação da paisagem. Então eu pude desenvolver bastante esse lado, fazendo projetos de conservação de espécies, e atualmente eu tenho trabalhado mais com política pública, né? Um trabalho mais de bastidor, sair um pouquinho do campo, assim, né? Estou atuando mais, que é uma parte bem chata que quem é da área, assim, quase todo mundo não gosta de fazer, né? Então, eu vi isso, que a gente gerou já muito conhecimento e estou procurando aplicar agora esse conhecimento em tentar garantir, né, políticas públicas
para a região de Londrina. E no Copat eu estou há menos tempo, estou desde o ano de 2022, atuando no programa Pingo d'Água, programa de educação ambiental, no qual a gente atua pela conservação da bacia do Tibagi, né? Nosso grande rio aqui da região, que nasce lá perto de Ponta Grossa, ele deságua aqui perto, né? E a gente trabalha com educação ambiental voltada aos educadores, né? Trabalhando com a capacitação e o fornecimento de material didático para esse vínculo, né, que você bem disse, da bacia, né? E nos sentir parte, né? E que é o grande desafio, professor. Você bem disse que somos parte da natureza, e a questão ambiental ela é muito colocada de fora para dentro, vamos dizer assim, né? Uma coisa quase que artificial, né? Desde 72 a gente tem no mundo uma discussão mais firme, né, sobre esses desafios ambientais no mundo, mas infelizmente é uma coisa que quase todo mundo concorda, né, que é preciso conservar a natureza, agredir menos, né, o ambiente para produzir, mas que na prática a gente vê isso quase que da boca para fora, né? Então esse é um grande desafio que a gente tem. É exatamente isso, Gustavo. A gente, tanto na academia quanto aqui no programa, né, eu digo na universidade, nos cursos, palestras, essa preocupação de recuperar, né, aquilo que alguns autores chamam a era do antropoceno, né, pós-Segunda Guerra Mundial, que vem lá com o livro da Raquel Carsos, A Primavera Silenciosa, e logo na sequência vem lá o Clube de Roma, que determina quais são os limites do crescimento econômico, né? Que já se percebia que no processo de urbanização e da própria modernização da agricultura, né, que foi a Revolução Verde, foram mudanças estruturais nas cidades e no campo, né? Ou seja, uma pisada forte sobre a natureza, sobre o espaço natural, né, do homem, e aí junto com o crescimento das cidades, a ocupação das áreas rurais e ao mesmo tempo o crescimento da população e das demandas, né? Foi aí que então se colocou assim, há limites para o crescimento econômico, e hoje a gente sabe que necessariamente terá que ter limites para esse crescimento econômico, né? E porque essa compreensão de que nós não podemos fazer tudo o que a gente quer, o ser humano, né, para atender os nossos desejos, as nossas necessidades. Eu chamo mais desejos. Necessidades são aquelas reais, né? Enfim. E aí fica sempre essa questão entre nós, vamos assim dizer, os ambientalistas e alguns considerados como os ecochatos, ecologistas, porque estão freando o desenvolvimento, o crescimento, a expansão, mas na verdade tínhamos razão lá no passado e temos razão hoje de que não há vida sem a proteção, sem a conservação, sem a recuperação. Então todo o processo educacional parece que caminha por aí, né? Nós temos que educar, conscientizar e tomar atitudes concretas, né? Porque, veja, aquilo que a gente tem dito, não, Gustavo, nós vamos continuar a fazer conferências, a escrever livros, a protocolos, as COPs, e o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, que tem mais de 22, 26 anos, 25, 26 anos, e todos os cientistas do mundo têm dito assim, olha, nos relatórios, no sexto último relatório lançado, é preocupante, né? Nós realmente passamos além daquilo que o planeta pode suportar, né? Então, assim, como é importante nesse processo educativo, aqui, local, falar do que está acontecendo no planeta, na casa comum, como diz a Carta da Terra, né? A casa comum, e que qualquer ação de contaminação, poluição, impactação, né? Aqui, que nós fizemos na nascente, no córrego, no rio, na nossa bacia, né? Que nós pertencemos e ela nos pertence, nós pertencemos a ela, essa relação dialética, dá um efeito global, né? Porque um efeito é global nesse sentido. Será que a reflexão hoje, a educação necessária, ela parte por aí? Como é que você vê essa questão?
Olha, Paulo, você citou bem, né, aí os eventos internacionais, né? A gente vai ter a COP agora e nós tivemos vários avanços de aproximação, assim, da sociedade desses eventos, né? Nos últimos eventos, a gente vê na Rio 92, né? Foi um grande sucesso, assim, né? Quase que virou uma página, assim, no país, sempre tem os eventos paralelos, assim, né? Mas na prática, assim, no dia a dia, a gente tem uma grande dificuldade em fazer aquelas decisões, né? Esses encaminhamentos, fazer acontecer aquilo tudo, né? Então, a gente está encaminhando uma governança melhor, né? Tem que ser reconhecido isso. Hoje a gente vê a participação de indígenas, de pessoas pretas, nas discussões, né? Eu tenho vários conhecidos que estão embarcando agora, né, para participar. Então, isso tem melhorado, mas nós temos ainda um grande desafio, Paulo, de internalizar, né? E, como você disse, né, esse pensar globalmente, agir localmente. Eu acho que este é uma máxima assim, que se aplica a muita coisa assim, no mundo, né? E muito mesmo na área ambiental, né? Porque a gente tem, como eu disse, essa questão quase que artificial de tratar do meio ambiente. Essas decisões das conferências, elas passam muito por isso, né? A gente vê uma coisa muito distante, né? Se a gente for ler um relatório, né? Uma pessoa comum, até para mim, que sou mais atuante, né, nessa área, eu enxergo naquilo uma coisa muito distante do meu dia a dia, né? Então, a gente vê, por exemplo, algumas iniciativas, a gente teve os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, agora os ODS, né, essa Agenda 2030, uma tentativa de aproximar mais, né, do nosso dia a dia, até fazendo jus, assim, a iniciativa privada tem contribuído um pouco nisso, né, de internalizar, colocar nas suas ações os ODS, né? Então a gente vê, por exemplo, tem um programa, uma rede de televisão que eu assisto, em tudo que ela coloca lá, ela relaciona os objetivos, quais ODS que estão vinculados àquilo, né? Então, isso é uma tentativa, a gente pratica isso na educação, mas é um grande desafio, Paulo, de tratar das iniciativas do nosso dia a dia, né, para contribuir com o que o mundo necessita, né? E aqui eu trago uma coisa que a gente pode iniciar falar assim, que são a participação local, né? A importância da gente atuar nos conselhos de política pública, né, locais, nas instituições, né, associações de bairro, inicialmente, né, a gente precisa participar das decisões que estão mais próximas nossas, né? Eu atuo bastante nisso atualmente, né? A gente está passando aqui em Londrina um exemplo claro desse desafio de mudança de paradigma, assim, na questão ambiental, né? Frente aos desafios que a gente tem, o plano diretor, né? A gente está passando por uma revisão do plano diretor. Plano diretor no Brasil, a gente tem o Estatuto das Cidades, que ele estabelece que de 10 em 10 anos, né, os municípios têm que refazer um planejamento de médio e longo prazo, né? Então, a gente está passando por isso agora, e é um conjunto, tem uma lei geral, né, que estabelece as diretrizes, e aqui em Londrina, né, a gente tem 8 leis específicas, né? Então, é um grande desafio, né, e a gente está passando por isso atualmente. Muito bem, vamos ao nosso intervalo e retornamos em breve. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça um mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você, empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição
para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emilino Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete Samurai, pode ser. Boa ideia, vou pedir. Alguns momentos depois... Mãe! Oi! Chegou o lanche? Chegou, filho! Tá aqui, já coloquei no prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia! Muito bom. Vale a pena comprar lá mesmo, hein? Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Ei, você aí que sonha em realizar projetos financeiros sem complicações, escute bem! Apresentamos a Financia Tudo, sua passagem direta para o crédito rápido, fácil e 100% online. Somos especializados em diversas modalidades como financiamento de automóveis, imóveis em garantia, veículos em garantia e giro empresarial. Operamos 100% online, porque sabemos que o mundo não para e seus projetos também não devem parar. Seu sucesso financeiro está a um clique de distância. Queremos ouvir as suas necessidades. Chame-nos no WhatsApp através do número 43 99681 4054. Estamos prontos para transformar seus planos em realidade. Está pensando em passar momentos agradáveis com sua família ou com seus amigos? Então pensou em Botecas, Choperia e Petiscaria. No Botecas você encontra aquele chopp geladinho, petiscos e porções de provocar água na boca. Quer jantar e não está afim de cozinhar? Chame no Zap 43 98434 7893 que o Botecas leva a janta até você. Ah, prefere lanche? Pode pedir também. Chame no Zap 43 98434 7893 e confira o nosso cardápio especial. Lembrando que toda sexta, sábado e domingo tem karaokê para você soltar a voz. Afinal, quem canta é feliz. Botecas, Choperia e Petiscaria. WhatsApp 984347893. Venha nos visitar. Ambiente familiar e agradável. Rua Reinaldo José da Silva, 221, Jardim Maria Lúcia, Zona Oeste, Londrina, Paraná. Campanha de Natal TV Braga Brasil. Participe você também. Doe brinquedos para vermos um sorriso no rosto de uma criança. Você pode doar brinquedos para meninos e meninas. Para fazer sua doação, fale com a TV Braga Brasil. Pelo WhatsApp 43 984 55 5008. Campanha Corrente do Bem. Natal com amor. Olá, estamos de volta. Estamos hoje com a presença do Gustavo Góes, comentando sobre um pouco vamos chamar assim, a questão ambiental de Londrina e região a partir da Bacia do Tibagi. Para iniciar esse bloco, vamos ao poema de hoje, chamado Estudos e a Vida. Estudos e a Vida. Dediquei a vida toda aos estudos. Não foram momentos fáceis, foram momentos de negação de algo e de conquista de outras tantas coisas. Agora posso dizer que pouco de algo entendo. A leitura, a pesquisa, a escrita, a reflexão, todas agregaram. Trazem e carregam processos de aproximação sucessivas e de entendimentos, de uma proximidade possível de ser atingida. Mesmo sabendo que há muito caminho de leitura pela frente, possibilitando outros e novos entendimentos. Não tenho desejo de ser reconhecido, amado, referendado,
em minha poesia, minha escrita, minha obra. Não sei da sua importância, se tem algo importante, mas ficará esse legado. Tentei com meu trabalho melhorar o mundo, melhorar nossa forma de ver e de viver, mudar nossa relação com a natureza. Pouco consegui do mundo. Nada resultou, nada mudou, apenas as palavras. Muito bem. Estudos e a vida é um pouco dessa trajetória de pesquisa, de extensão, de conhecimento, de novos saberes, que fez com que a gente chegasse hoje aqui no programa Sintonia Verde, poder dialogar com tanta gente que conhece, que tem experiência, que vieram, que participaram ao longo desses programas nessa primeira temporada. Gustavo, nós falávamos no bloco anterior sobre, você tocava no ponto, como é importante, né, esses encontros internacionais e principalmente os ODS, a Carta da Terra e todas essas orientações, que elas cheguem realmente na população, né? Me parece assim que nós somos uma espécie de tradutores, né, que trabalhamos então nessa dimensão pensar, acompanhar o que está acontecendo globalmente e como é que a gente pode replicar isto e ao mesmo tempo aqui criar os nossos conhecimentos, né? Ouvindo os povos originários, né? População indígena, que no caso os caigangues aqui da bacia do Tibagi, ouvindo as universidades, as cooperativas, os sindicatos, as ONGs, igrejas, população em geral, né? Trabalhadores, empresários que possam juntos encontrar assim alternativas, né? De conservação, de preservação, de educação, educar as novas gerações nesse processo. Além disso, a importância de juntar hoje a questão ambiental com a questão social e econômica do país, e da América Latina e do mundo, né? Que nós passamos. Como é importante, então, pensar, como diz os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030, que justamente aborda essa questão interconectada, né? Nós precisamos preservar a natureza e acabar com a fome e a miséria, gerar emprego e renda, que sejam emprego e rendas não impactantes, né? Não poluentes, não insustentáveis, e sim encontrar caminhos sustentáveis, fazer com que a população participe e se responsabilize para criar um ambiente, uma cidade, uma região saudável, para hoje e para as futuras gerações. Seria por aí? Com certeza. Os ODS é um instrumento muito interessante, assim, né? Ainda temos tempo aí para buscar os resultados, que as metas deles estão definidas, né? Nós temos os ODS no Brasil, está tendo esse acompanhamento, né, dos indicadores para a gente avançar. E a gente vê assim uma apropriação melhor, né, da sociedade com os ODS. Eu quero lembrar aqui que o objetivo 17 ele trata de parcerias, né? Então as parcerias são essenciais para a gente conseguir avançar para uma sociedade mais justa e sustentável, né? Então os ODS eles tratam são 17, né? Então, são vários temas que a gente aborda e todos eles interconectados, né? Então, a gente pode aplicá-los no nosso dia a dia, na nossa casa, né? Muitas instituições estão integrando-os, né? Nas suas políticas, nos seus planejamentos estratégicos, né? Eu procuro, assim, a gente fez lá no Copat, né? A gente atualizou a nossa cartilha do Pingo d'Água, então nós temos 8 capítulos da nossa cartilha, em cada um deles a gente colocou lá, né? Esse capítulo está relacionado a tal ODS, a gente está contribuindo com isso, né? Aqui. Tem um ODS, se não me engano, é o 4, que trata de educação, né? Educação está em todos, obviamente, né? Porque o programa é de educação, mas a gente trata de água, né, que tem um ODS específico para ele, trata de cidades sustentáveis, que tem um ODS específico para ele, né, saneamento, resíduos sólidos, né, isso tudo envolve uma sociedade, até tem um ODS que trata de produção sustentável, né,
Então, a gente internalizando isso também, a gente está contribuindo, né? Então, isso é uma forma muito interessante, professor, da gente dialogar com a sociedade, né, com a população, de que tudo que a gente faz vai estar refletindo um pouquinho aqui, né? Vai estar construindo ali um tijolinho para a gente construir aquela sociedade sustentável que o ODS preza, né? Então, todos somos partes, né? Da natureza, né? E a gente se vê desta forma é um grande desafio, mas a gente está avançando, né? Então, da nossa parte lá no Copat, quando a gente atua com o Pingo d'Água, um grande desafio nosso é tratar da bacia, né? Então, tudo que a gente faz, esse é um conceito muito interessante para atuar ambientalmente, é esse reconhecimento da gente dentro da bacia, né? Então, a gente tem uma atividade que a gente está desenvolvendo no ano passado, neste ano a gente colocou na cartilha, que é o reconhecimento da bacia que a escola está, que aquela comunidade está, né? Então, como que está a arborização naquela bacia, isso vai influenciar, lógico, ali na escola, né? Mas vai influenciar lá no curso d'água que a gente faz parte, né? Então, fazer esse reconhecimento de tudo que tem na bacia hidrográfica, né? Quando a gente fala em bacia, é aquela área de drenagem que contribui para aquele curso d'água, né? Então, a gente está falando aqui do Tibagi, tem uma delimitação ali de bacia. Por que bacia, né? Pelo formato de uma bacia, né? Levando tudo para baixo, né? Então, a gente está nesse período aí de mudança climática, né? Esses eventos extremos, a gente vê tudo refletindo lá nos rios, né? As cheias, né? Os desastres, infelizmente, por conta, embora, né, infelizmente, o pessoal coloca a culpa na chuva, mas aqueles impactos que a gente vê lá no rio é por conta de tudo que a gente fez na bacia, né? Todos os cuidados ou não cuidados que a gente teve ali. Me parece pertinente essa questão que você levanta, porque perceber assim que o entorno da bacia, né? Da bacia você já vê, no rio você já vê o resultado, né? De como se vive, de como se produz, de como se atua nas cidades, na agricultura, né? Porque nos dias de uma chuvarada, por exemplo, lava a terra, vão juntos resíduos tóxicos, né, dos agrotóxicos usados na agricultura, da bacia, né, que tudo, como você disse, é uma lei física, tudo desce, né, primeiro desce do espigão, né, para o fundo do vale, o talveg do rio, né, e caminha no seu curso. A outra é as cidades no seu entorno, né? Então os resíduos, né? O que chega em cada bueiro, né? E nesse bueiro que vai até o rio, desde uma simples bituca de cigarro, né? Plásticos, latinhas e resíduos orgânicos, enfim, de todo tipo, né? E a poluição também das empresas que estão situadas à margem dos rios, né? Nós temos aí praticamente 49 municípios, né? A formação da bacia toda do Tibagi e quase uma população em torno de quase 2 milhões de pessoas. Imagina, então, produz-se muito resíduo, muita poluição. É por isso que o processo educativo é um processo amplo, que caminha um passo à frente, 2 atrás, 3 à frente, 1 atrás, com estratégias. E você considera que as metodologias, elas estão hoje, tanto a experiência da ONG MAI, quanto do Copat, quanto dessa experiência de criação de políticas públicas, as metodologias estão adequadas hoje chegando à população? E ao chegar à população, essa conscientização, ela está apresentando resultados? Exatamente, é importante a gente olhar para os resultados, né? A gente vê que estamos muito aquém do que seria necessário, né, para a gente ter mais condições do enfrentamento, né, desses desafios que a gente tem, da crise climática e da crise de extinção de espécies, né? A gente vê enormes desafios, a gente teve bastante avanço já, claro,
e a gente vai acompanhar esses resultados ao longo do tempo, mas o que a gente vê, assim, do que ainda estamos fazendo, né, com os nossos ativos ambientais, vamos chamar assim, nosso patrimônio ambiental, ainda requer muitos avanços, professor. Então, a gente está nesse processo, né, como você bem disse, nessa transição, né, então cabe reflexões, cabe a gente buscar melhorias, né, de como evoluir melhor, né, nesse processo educativo, né. Então, a gente, no programa Pingo d'Água, na ONG MAI também, né, nas nossas atividades, a gente tem estamos em constante evolução, assim, né, de buscar melhores formas desse processo educativo. E eu quero até trazer um exemplo, assim, de que eu comentei dessa questão da bacia, né, desse pertencimento, isso ajuda muito. A gente vê, assim, a gente avalia também, né, os resultados dos trabalhos que a gente faz, e tanto a pessoa ainda na formação escolar, né, como adultos, né, você disse aí da gente formar novas gerações, mas a gente tem um grande desafio também, que as mudanças que a gente precisa, elas são urgentes, né? Porque a gente tá vendo, né, os resultados aí das mudanças climáticas, a gente está sofrendo isso já, e se a gente não mudar, né, essa forma de produção, né, que é muito exagerada, né, no uso dos recursos, se a gente não mudar logo, né, os desafios para as futuras gerações vão ser muito piores, né? Então, não só as novas gerações que a gente precisa, claro, né, melhorar, né, os métodos, né, para a educação, mas a gente precisa também mudar a atitude do gestor público que está lá hoje, né? Dos políticos, dos líderes empresariais, né? Como você lembrou aí, a gente tem os processos industriais, né, que impactam diretamente na saúde do rio, né, na qualidade da bacia hidrográfica. Então, eu quero trazer aqui que a gente tem uma iniciativa bem bacana, professor, que a gente... um colega nosso desenvolveu, eu participei também, de interpretação ambiental, né? Então, esse reconhecimento do ambiente que está à nossa volta, né? É uma área que eu atuo também, e nas capacitações que a gente faz, assim, uma reflexão que a gente faz com os educadores de quando vai falar de floresta, né? Porque a floresta é um ente assim que contribui muito, faz muita diferença na qualidade da bacia hidrográfica. Esse foi um tema que a gente atuou ano passado e este ano no programa Pingo d'Água. E quando a gente fala de floresta, o que vem na mente, assim, né? Eu fiz essa provocação aos professores e muitas vezes eles falam da floresta amazônica. Sim. Dá um exemplo da floresta lá, né? Pensam naquela floresta lá longe, né? Então, o termo floresta, ele remete muitas vezes a uma coisa distante, sabe? E a gente está na Mata Atlântica, o nosso bioma aqui, em Londrina, 100% é Mata Atlântica. Na bacia do Tibagi, né? Uma boa parte também, né? Só tem um pedacinho de cerrado, que muitas vezes ele é um bioma na nossa região aqui com floresta também, né? Mas quando a gente fala de floresta, né, às vezes o professor vai tratar na escola com os estudantes, ele não fala da floresta que está ali, né, no fundo de vale. Então, esse é um grande desafio para a gente, professor, de tratar de meio ambiente, das coisas que estão no nosso dia a dia, né? Porque assim a gente dá um significado maior, né? Então, é muito simples até, né? A gente tratar de melhorar, né, esses métodos. Às vezes tem
uma árvore na frente da sala de aula com um laboratório a céu aberto ali, né? Com vários processos ecológicos acontecendo, e a gente não dá valor para aquilo, não utiliza aquilo, né? Então, isso é um grande desafio que a gente tem buscado, de interpretar melhor o ambiente, né? E até fazendo um paralelo aqui, a gente está desenvolvendo projetos que chama Educação ao Ar Livre, que é fazer esse reconhecimento por meio da interpretação ambiental, né? Então, a gente fez um teste assim, lá no Parque Estadual Mata do Godói, e agora a gente vai fazer para o Parque Arthur Thomas, desenvolver um aplicativo, né? Aproveitando as tecnologias aí, para contribuir com a visitação nas unidades de conservação, para fazer um melhor reconhecimento, né? Tanto do aspecto histórico, dos processos ecológicos, né? Dos valores ambientais, a gente está atuando nisso também. Exatamente isso, Gustavo. Essa visão, assim, parece que quando a gente fala em natureza, rio, floresta, é uma coisa distante, né? E claro que vem à mente, e aí as mídias, as televisões, às vezes até os livros, nos remetem às coisas distantes, à floresta amazônica, ao rio Amazonas. Eu tenho costumado dizer, inclusive nas minhas falas, aulas, algumas palestras ou cursos, que eu digo, então, já que se há essa compreensão, eu digo, então a nossa floresta amazônica é a Mata dos Godói, e o nosso rio Amazonas é o rio Tibagi, para fazer uma analogia a esse processo, já que há uma compreensão simbólica de que tudo isso está distante e, de repente, como você diz, nós temos aqui à nossa frente, até onde a nossa sombra vai, né, alcança tanta coisa bela para ainda preservar e muita coisa para recuperar. Muito bem, vamos ao próximo intervalo e retornamos em breve. Você sabia que o lixo eletrônico tem que ser descartado corretamente? Mas o que é um lixo eletrônico? O lixo eletrônico é tudo que se liga na tomada, ou seja, o que utiliza energia elétrica. A Eletro ajuda você a fazer o descarte de forma correta e segura para preservar o nosso meio ambiente. Em seu bairro ou condomínio, reúne os vizinhos e faça um mutirão da coleta do lixo eletrônico e chame a Eletro. Uma equipe qualificada irá buscar. Você é empresário ou diretor de escola, também pode realizar as ações de coleta do lixo eletrônico. A Eletro está à sua disposição para buscar o lixo eletrônico coletado. Fale conosco via WhatsApp 43 3339 0475 e agende o dia da coleta ou um dia de ação de coleta do lixo eletrônico. Boas ações preservam o nosso meio ambiente. Se preferir, pode levar o lixo eletrônico até a nossa sede. Eletro, Rua Emílio Leão, 385, Vila Rica. Ligue 3339 0475 ou chame via WhatsApp 43 3339 0475. Eletro, ajudando você a preservar o nosso meio ambiente. Oh, que fome. Mãe, o que tem pra comer? Oi, filho, você quer que eu faça uma comidinha? Não quero não, eu quero um lanche. Um lanche? Onde a gente vai pedir? Eu acho que na lanchonete Samurai, pode ser. Boa ideia, vou pedir. Alguns momentos depois. Mãe! Oi! Chegou o lanche? Chegou, filho! Tá aqui, já coloquei um prato pra você, ó. Você viu que rapidez? Delícia! Muito bom! Vale a pena comprar lá mesmo, hein? Bateu aquela fome? Bora comer a melhor pizza de Londrina. Ligue 3324-5505. Pizzaria Parma Pizza. Pizzas de provocar água na boca é só na Pizzaria Parma Pizza. Peça sua pizza pelo WhatsApp 3324-5505. Acesse o nosso site pizzariaparmapizza.com.br. Pizzaria Parma Pizza, Rua José Estela, 399, Conjunto Maria Cecília, Zona Norte, Londrina. Ei,
Ei, você aí que sonha em realizar projetos financeiros sem complicações, escute bem. Apresentamos a Financia Tudo, sua passagem direta para o crédito rápido, fácil e 100% online. Somos especializados em diversas modalidades como financiamento de automóveis, imóveis em garantia, veículos em garantia e giro empresarial. Operamos 100% online, porque sabemos que o mundo não para e seus projetos também não devem parar. Seu sucesso financeiro está a um clique de distância. Queremos ouvir as suas necessidades. Chame-nos no WhatsApp através do número 43 99681 4054. Estamos prontos para transformar seus planos em realidade. Está pensando em passar momentos agradáveis com sua família ou com seus amigos? Então pensou em Botecas, Choperia e Petiscaria. No Botecas você encontra aquele chopp geladinho, petiscos e porções de provocar água na boca. Quer jantar e não está afim de cozinhar? Chame no Zap 43 98434 7893 que o Botecas leva a janta até você. Ah, prefere lanche? Pode pedir também. Chame no Zap 43 98434 7893 e confira o nosso cardápio especial. Lembrando que toda sexta, sábado e domingo tem karaokê para você soltar a voz. Afinal, quem canta é feliz. Botecas, Choperia e Petiscaria. WhatsApp 984347893. Venha nos visitar. Ambiente familiar e agradável. Rua Reinaldo José da Silva 221, Jardim Maria Lúcia, Zona Oeste, Londrina, Paraná. Colabore com a campanha de Natal da TV Braga Brasil. Doe um presente. Uma criança pode estar precisando. Sua doação é muito importante. Contribua com a TV Braga. O WhatsApp está aqui embaixo. Campanha de Natal da TV Braga Brasil. Natal com amor. Muito bem, estamos de volta. Estamos aqui hoje com a presença de Gustavo Góes, trabalhando, refletindo um pouco sobre a questão ambiental, a questão socioambiental de Londrina e região, mas também pensando nas concepções mundiais, né, do problema que nós nos metemos nessa modernidade. Eu tenho dito ao longo dos programas que, na verdade, se a gente olhar, os projetos da modernidade, eles faliram de certa forma, né? Nesses últimos 300 anos da civilização ocidental moderna, né, e que se espalhou pelo mundo, um modelo que é insustentável, né? Nós precisamos encontrar denominadores não apenas para preservar e conservar a natureza e recuperá-la, mas recuperar a própria humanidade. A humanidade, né? Ou seja, a nossa condição humana, quem nós somos diante dos nossos semelhantes e quem nós somos diante da primeira natureza, né? Que nós dependemos, que é a água, a terra, o ar, o vento, as árvores, os animais, tudo aquilo que Eduardo Wilson chama de a biodiversidade, né? A biodiversidade planetária, né? E aí é importante, você dizia, esse contato, né, com a natureza, principalmente nós, os cidadãos, crianças, jovens, adultos, urbanos, né? Que a gente acha muitas vezes que a floresta, a árvore, o clima é uma coisa longe, né? Alguém quer ver assim, eu tenho como professor da UEL levado e criado um mecanismo que eu chamo de visita técnica, depois muitos outros professores adotaram isso ao longo dos anos e levei centenas de alunos a conhecer as experiências, principalmente local e regional, quer na Mata dos Godóis, quer no Parque Arthur Thomas, no Jardim Botânico e quer nos fundos de vale. E com as colaborações de dois que nos deixaram, grandes ambientalistas aqui da região, a Leiliane Casagrande, né, uma homenagem, e ao João das Águas, né, e outra pessoa que está vivo ainda, né, conosco, mas não está mais aqui no Paraná, né, que é o Luiz Figueira, né. Esses três eu tive assim, o prazer de conviver com eles, aprender e ensinar na prática, né? E nos encontros do GEAMA e nessas visitas técnicas, né? Com vários cursos, né? Desde agronomia, veterinária, jornalismo, direito, ciências sociais, história, biologia, quantos que a gente... e os alunos com micro-ônibus da UEL, um ônibus, 30, 40 alunos, sempre convidavam alguém para junto comigo poder destacar alguns aspectos. Eu lembro que a Lúcia Helena Gratão, por exemplo, que participou do COPAT há muito tempo também, e do GEAMA, ela dizia essa coisa da árvore, da floresta. Quando nós entrávamos assim
um pequeno espaço florestal ou na Mata dos Godóis, sintam aqui o som da floresta, o cheiro da floresta e o clima da floresta, né? Ou seja, percebo como é bem diferente, né? O microclima aqui gerado, né? E me parece assim, desenvolver então nós, assim como educadores, essa sensibilidade que vai determinar um outro entendimento da natureza e um respeito maior. Como é que você vê isso? Seria importante? Claro, professor Paulo, eu acho que essa vivência, né, que a gente deixou um pouco de lado, né, nesse fracasso que a gente tem aí após a Revolução Industrial, realmente a gente tem os resultados que a gente vê, né, o que esse acúmulo, né, esse uso dos recursos, né, acima do que a natureza consegue restabelecer, né, é um principal indicador desse fracasso nosso. A pobreza também, claro, né, mas e esse termo recurso, né, ele exemplifica bem essa distância que a gente teve, né, que a gente está mudando, mas precisa ser mais rápido, né? E eu mesmo parei de tratar, né, o termo recurso ao se referir da água, por exemplo, né? Recurso hídrico, recurso natural, né? Então, essa visão que a gente tem dos elementos, né, apenas como recurso, né? Ele, claro, é um recurso, mas é também um patrimônio, né, que a gente tem que cuidar. Desculpa cortar agora, mas porque ao longo do programa a gente classificou muito bem isto. Nós não consideramos mais recursos naturais. Isso são os economistas liberais, burgueses, que criaram esse termo, recursos para ser utilizados. Nós chamamos de patrimônio da natureza ou patrimônio da humanidade. A diferença entre recursos para ser utilizados de forma infinita e patrimônio para ser usado de forma racional, conservados, com responsabilidade, com cuidado. Só uma referência. E o uso que a gente tem, ele não necessariamente precisa ser uma matéria-prima, né? Sim. O uso que a gente tem dos elementos naturais pode ser o uso de lazer, né? Sim. Então, essa vivência que a gente preza muito, né, no nosso estilo assim, de visão, né, da natureza e de método para a educação ambiental, a gente usa muito a interpretação ambiental para isso, né? Então, quais são as relações que a gente encontra aqui? Então, a gente historicamente ainda tem muita influência, e eu fui criado assim ainda, de uma educação cartesiana, né? Vamos dizer assim. Então, a gente vê tudo separado e a gente não está treinado para ver relações mais complexas, né? Então, a ecologia, ela nos traz muito isso, né? Então, de não enxergar os elementos de forma separada, né? Mas que juntos eles têm uma coisa que não é apenas a soma de um com o outro, né? Então, uma abelha e uma árvore, ela tem a relação ali da polinização, né? Então, eu acho que é um grande indicador assim para a gente ter, quando a gente consegue enxergar, né, refletir sobre isso, a gente está num outro patamar, assim, né, de enxergar a natureza, né, de sentir, né, um cheiro, né? Nós temos vários sentidos aí, então, como a Lúcia deve ter trabalhado assim, né? Então, quando a gente chega numa floresta, a gente olha aquilo lá. O nosso grande desafio, né, enquanto visão, né, de reflexão, não é uma coisa só. Né? Por exemplo, a gente está na Mata Atlântica, né? Na Mata dos Godói, por exemplo, a gente tem 200 espécies de árvores lá. Né? Então, se a gente for reconhecer as outros tipos de planta, tem 600. Então, quando a gente olha, que não é uma coisa só aquilo lá, né? E para chegar naquele nível de complexidade, teve muita interação com animais, sim, né? Sim. Animais humanos também, nós também fazemos interferência, né? A gente vai em algumas florestas, a gente vê café no meio da mata. Então, isso, ele não está sendo... O café, especificamente, não traz nenhum problema, né? A planta, a espécie café, mas algumas outras espécies trazem problema, né? Que é
a gente, enquanto humanos, trouxe e ele está causando, né? A gente chama isso de espécie invasora, né? Então, isso é uma relação ecológica ali que é de difícil trato também, né? É uma das maiores causas de perda, né, de espécies no mundo, são as espécies invasoras, né? Para a gente tentar compreender um pouco o javali, né? O javali é uma espécie lá da Europa e, se não me engano, da Ásia também, um porco, né? Que o porco doméstico, né, veio dele e trouxeram para cá para tentar produzir, acabaram soltando, e essa espécie está invadindo as nossas florestas, né? A nossa região aqui muito produtora de grãos, né? Uma produção industrial, inclusive, né? Muita, até é um grande desafio a gente ter equilíbrio com a uso e ocupação, né, do solo, né? Sim. Então, a agricultura que a gente tem aqui na região norte do Paraná, ela é extremamente impactante, né? Então, isso favorece também, né, a invasão de espécies, e esses animais eles trazem um grande desafio para a gente, e trouxe um outro problema, que é a caça, né? Porque a gente tem que controlá-los. Só que muita gente que vai fazer esse trabalho, né, que é possível se cadastrar no IBAMA para caçar javali, muitos caçam outras espécies, né? Também. Né? Onça, pintado e outros. Esse reconhecimento, né, você falou bem assim, né, da reconhecer a importância dos animais, né, da natureza, a gente enxergando assim a floresta como apenas uma fonte de recurso, a gente não dá um valor, né, um valor justo, assim, vamos dizer, para um animal que presta um serviço ecológico para a gente, né? Eu, por exemplo, né, essa visão de fora, né? Eu até minha juventude eu não sabia que tinha anta aqui na região de Londrina, né? E eu fiquei fascinado que o maior animal terrestre do Brasil mamífero. Tem aqui, o maior mamífero terrestre do Brasil tem aqui em Londrina, com 11% de floresta a gente tem. 11% de floresta, de remanescentes florestais, e ainda a gente ainda tem anta aqui. E eu fui para, né, fiquei fascinado com a espécie. Inclusive, no meu mestrado, eu fiz, né, uma pesquisa com ela, né? A gente gerou muito conhecimento que a gente não tinha sobre a anta, mas, infelizmente, ainda caçam anta, né? E é um animal extremamente importante para a natureza, né? Porque a gente chama a anta de jardineira da floresta, Paulo, que ela se alimenta, né, de mais de 40 espécies, a gente conseguiu identificar aqui em Londrina e região, e ela acaba dispersando, né? E é um dos poucos animais que transita de uma mata na outra, né? A gente tem uma matriz assim, onde tem muita agricultura, né? E isso para muitos animais é uma barreira, né? E ela consegue transitar. Então ela leva uma espécie de uma mata para outra. Isso é importantíssimo, né? Exatamente, Gustavo. Essa questão, né? A floresta, ela educa, inspira e transpira, né? E a gente sentir, então, esse processo educativo da inspiração e transpiração, e além do visual, ela é simbólica, né? Uma coisa que eu tenho falado assim para os alunos quando nas visitas técnicas, né? É entender o tempo, né? O tempo do ser humano e o tempo da natureza. Uma árvore, por exemplo, uma peroba, uma araucária, vou citar duas que são típicas aqui do Paraná, e o araucária não tanto aqui do norte, mas enfim, é uma árvore, por exemplo, uma peroba de 400 anos, 500 anos, ou seja, ela é superior à vida humana em 6, 7, 8 vezes, né? E ela está lá e assistiu tudo isso, né? Quantas pessoas passaram, quantos animais, quanto ar, quanta chuva, quanto sol, quantas estiagens. Então, reconhecer essa história ligada à floresta, ligada àquela árvore, né? É muito importante para o ser humano, né? Se prostrar diante de uma árvore gigantesca e abraçá-la
e sentir a sua força, a sua energia que passa, é entender aquilo que o Capra e o Leonardo Boff dizem, a teia da vida, né? E que nós somos parte dessa teia, né? E que tudo respira e transpira e inspira, ou seja, a vida micro e a vida macro, né? Então nós entendermos um pouco esse tempo e esse significado, talvez seja um dos elementos que da sensibilização, né, possa nos orientar à educação. A educação é um processo e uma tomada de atitude mesmo, né, que sirva para a vida plena, né, do ser humano, que é uma vida muito mais curta do que a própria, muitos elementos da natureza, né, citando o exemplo das árvores, né, que são centenárias, né. Então, assim, como que é importante esse reconhecimento, né? Porque talvez seja aí uma passada importante de um grau qualitativo, emancipatório da consciência possível para as atitudes que terão que ser tomadas nessa transição, aquilo que eu chamo melhor de nessa travessia, né? Para que a gente possa ingressar definitivamente numa era da sustentabilidade. Uma era da sustentabilidade, deixar a insustentabilidade, a degradação, a destruição, o próprio negacionismo, né? E aí gera-se o desconhecimento e uma leitura simples da natureza, coisa que ela é, ao mesmo tempo ela é simples, mas ao mesmo tempo é complexa para ser entendida. Na medida que eu entendo, eu gosto muito daquele livro do Erich Fromm, A Arte de Amar, que ele diz o seguinte no seu início, Paracelso, citando um filósofo, Paracelso da Idade Média, quem ama cuida, né? Quem ama cuida. O Leonardo Boff depois foi escrever um livro sobre isso. Quem ama cuida, então, e quem cuida conhece. Eu só vou amar se eu conhecer, e se eu entender melhor o processo todo, né? Então, assim, eu não separo, eu não fragmento na visão que você cita muito bem de Francis Bacon, de Descartes, René Descartes, que é um pouco essa ideia das coisas separadas. A natureza mostra o quanto nós somos interligados, né? Ela com ela mesma, as raízes das árvores com elas, que se alimentam, se retroalimentam, se protegem, né, na floresta, e todos os micro e macro-organismos, né, vivos. E assim como nós também da vida, devemos proteger os seres humanos, mas proteger aquilo que nos dá vida, que é a natureza, né? Mais ou menos essa reflexão, eu seria assim, até para a gente ir finalizando o nosso programa de hoje, não seria uma reflexão assim importante, a gente, esse saber, esse entendimento global de como nós vamos agir localmente, né, com as instituições, os consórcios, as universidades, as escolas, enfim, todos aqueles que trabalham em função de um processo para que a gente eleve um grau qualitativo, né, a nossa forma de ser e estar no mundo, né, de forma mais consciente, de forma mais responsável, de uma forma mais cuidadosa, mais zelosa, para com tudo e para com todos. Seria por aí, mais ou menos, que você veria? Sim, professor, concordo contigo. E essa questão de que a gente só conserva, né, só cuida daquilo que a gente conhece, é uma grande orientação assim, para a gente, né? Porque, de fato, a gente vê, né, o valor é diferente, né, quando a gente consegue compreender uma questão diferente do que vir uma ideia pronta, né, desses desafios ambientais assim. Precisa conservar a floresta, mas estou pensando na floresta amazônica e não faço quase nada por ela, enquanto que a gente tem aqui muita floresta que a gente pode fazer uma coisa ou outra para contribuir com ela, e a gente não faz porque às vezes a gente não conhece, ou às vezes a gente não reconhece a importância dela, né? Então, eu vivenciei muito isso lá na Mata dos Godói, né? A Leliana, que você citou aí, aprendi muito com ela, com o João das Águas também. Eles tinham uma visão assim um pouco diferente, né? E eu consegui captar assim, um pouco de cada um. A Leliana teve um trabalho muito importante que foi levar a educação ambiental lá para a Mata dos Godói, né? Então a gente conversa com as pessoas
e quase todo mundo já foi uma vez lá na Mata do Godói, né? Quem é daqui da região. Só que foi uma vez, a maioria, foi uma vez e nunca mais voltou. Então, por que isso, né? A gente, lógico que tem várias explicações, mas essa vivência de áreas naturais e essa importância do valor dessas áreas é um grande desafio que a gente tem, né? Quando eu trabalhei lá, eu atuei nisso, né? E na minha vida profissional depois continuei nesse esforço, desse reconhecimento, né? Um exemplo claro, assim, Paulo, que é importante a gente reconhecer, né? Esse avanço que a gente teve. Um desafio que a gente tem na nossa compreensão do mundo, essa coisa de estar longe, né? Que está longe muitas vezes não é importante, né? Então a Mata do Godói está a 20 quilômetros do centro de Londrina, considerado longe, assim, né? Para a maioria das pessoas. Então é aquela coisa lá longe, né? E com a geotecnologia nos aproximou, né? Nos deu uma visão muito diferente para isso, né? E o planejamento territorial, ele é decisivo nisso, né? A gente teve, por exemplo, em Londrina, trazendo um pouquinho essa questão do plano diretor, né? De uma coisa que a gente pode atuar para, de fato, mudar localmente, né? E melhorar. Nós tivemos várias iniciativas para ocupar aquele território no entorno da Mata dos Godói, né? Porque, na minha visão, porque não se tinha um valor, né, da importância do entorno da mata, né? A Mata do Godói, para quem conhece, assim, ela é muito pequena. Ela é quase que o que restou, né? Tem 690 hectares, mais ou menos 690 campos de futebol. Mas no entorno dela, ela funciona, né, como uma área fonte para as outras áreas. Então, ela se relaciona muito, né, com a biodiversidade da região. Só que essa visão, né, de processo, né, não numa coisa, ela sempre foi vista como uma coisa estática, assim, né? Até na biologia, né? Se a gente for ver muitos trabalhos que são feitos na Universidade Estadual de Londrina, é feito só na Mata do Godói, né? De um tempo para cá que a gente teve esse avanço de olhar a paisagem, né? Então, se projetou muito a ocupação daquele território. Só que isso seria trágico, né? Porque a gente precisa de um equilíbrio, né? Isso a gente até no Sistema Nacional de Unidade de Conservação, a gente tem ferramentas para isso, né? Tem a zona de amortecimento, né? Que é o quintal da área protegida, tem outras ferramentas que podem ser criadas. E a iniciativa dos donos da cidade, aí, né, de quem buscou o desenvolvimento da cidade, sempre procurou ocupar aquela área. E a gente, quando eu comecei a trabalhar na ONG MAI, eu levei uma demanda que era que se queria tornar urbano aquela área. E eu descobri que, pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação, ela não poderia virar urbana, né? Então a gente levou essa discussão, inclusive judicial, né? E ela teve como fruto agora, professor, de que o nosso plano diretor, que uma lei geral já foi aprovada, né, em 2022, o nosso plano diretor ele já definiu aquela área como de proteção ambiental. Então, a gente teve uma grande vitória, assim, de uma mudança, né? De que era projetado para lá uma ocupação urbana, já teve outras iniciativas também, né? De tentar um aeroporto lá. E a gente conseguiu mudar essa chave, né? Mas isso com muita mobilização, com muito debate, né? E esse esforço nosso trouxe resultado. Então, eu falo isso como um exemplo de que o pensar global e o agir local, né? A gente teve... Isso foi motivado por muito conhecimento, né?
de conferências, né, do que a gente define até nacionalmente, só que se não tivesse aquele pessoal, né, a gente que liderou pela ONG-MAI isso, se não tivesse essa iniciativa, essa liderança de mobilização, a gente não teria esse resultado, né? Então, a sociedade civil, né, a governança, essa participação, ela possibilitou uma mudança clara na política pública local. Então, hoje, para aquela região que antes se objetivava, inclusive muita gente comprou terra, né, para vender depois, né, mais caro, né, especulação imobiliária, a gente conseguiu frear isso, né? Então, hoje, o projetado, definido a diretriz para a ocupação daquele território é a proteção ambiental, né? Então, a nossa iniciativa de mobilização, né, de advocacy, a gente chama esse tipo de mobilização, de defesa de uma política, ela teve resultado prático, né? E então e foi possibilitado por essa visão transversal, vamos dizer assim, né, do processo, de não ver as coisas estáticas, sozinhas, né? O parque não está sozinho. A gente mobilizou a comunidade do entorno ali, né? E conseguimos cativar boa parte das pessoas, então foi uma união de esforços. E quando, lembrando os ODS, né, essa parceria, a ONG-MAI não fez nada sozinho, né? Foi possível, e quem ratificou isso foram os vereadores, né, que aprovaram uma lei direcionando esse território, né, a partir do IPU, né, o órgão de planejamento de Londrina, que a partir de todo o conhecimento que a gente contribuiu também, definiu essa política pública, né? Então, essas parcerias, né, que o ODS coloca, né, ela foi possível, ela motivou, né, e fez acontecer na prática essa mudança de política pública. Muito bem, já encerrando o nosso programa, mas como é importante, né, Gustavo, essa reflexão da parceria, né? Todo o trabalho socioambiental, o trabalho para a sustentabilidade, ele deve e terá que ser necessariamente um trabalho coletivo, né? Do poder público, né? Dos vereadores, do Ministério Público, das universidades, das escolas, das entidades, dos pesquisadores, dos extensionistas, dos estudiosos, dos ambientalistas, dos curiosos, né? Que conheçam também e comecem a atuar com a população ribeirinha, né? Com a população urbana e rural, né? Que a gente tenha um nível de consciência para dizer assim, quiçá um dia, né, que Londrina e região sirva como um modelo, né, de inspiração, né, para tantas outras áreas que já fazem, já atuam também, mas que sirva como inspiração para aqui se vive em paz, se vive em paz com as pessoas e com a natureza, né? Encontrar que é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável, encontrar uma sociedade solidária e sustentável nessa construção. Muito bem, para encerrar, você gostaria de deixar uma mensagem aí para os nossos telespectadores? Sim, já que você trouxe aí, né, os livros, eu queria indicar um livro que eu estou lendo, que é um autor assim, que me surpreendeu bastante, o Manuel de Barros, né, que ele foi criado lá na região do Pantanal, no Mato Grosso do Sul, né? Tem o livro que eu estou lendo, é Menino do Mato. Ele traz reflexões sobre o crescimento dele, né? E a visão dele uma visão de não querer que as pessoas falem para ele o que é aquilo, né? Ele teve uma infância assim de viajar na natureza, assim, fantástica, assim, a experiência do Manuel de Barros. Muito legal, assim, o livro dele. Trago essa reflexão. Quero indicar também, Paulo, o Rio da Minha Rua, que foi uma iniciativa muito bacana, que traz essa questão da pertença, né, da gente com a natureza. Sim. Aqui de Londrina, né, quem é de Londrina pode acessar, se digitar Rio da Minha Rua, vai achar lá o mapa, né? Inclusive, eu imprimi vários desses em alta resolução, assim. A gente consegue ver a rua que a gente mora, qual bacia que ela faz parte, né? Então, essa reflexão, né, de causa e efeito, de estar, né, junto
fazer parte da natureza, né? É um projeto bem bacana, o Rio da Minha Rua, né? E a gente preza muito por essa questão, né? De sentir parte assim da bacia que a gente faz parte, né? O Tibagi como uma grande bacia aí, mas também os cursos d'águas menores, né? Sim. Então, eu cresci aqui em Londrina, na bacia do Córrego das Pombas, que vai ali, encontra o Ribeirão Cambezinho e vai para o Arthur Thomas, né? Então, todos os nossos impactos ali refletiu numa unidade de conservação, né? Que é o nosso parque, um dos parques mais lindos assim do Brasil, né? Tem cachoeira, tem floresta, tem lago, tem animal de fácil visualização, assim, né? Quem puder, vá conhecer. E quero indicar isso, né? De qualquer lugar que você esteja no mundo, você que está assistindo a gente aí, vá conhecer, né? Uma floresta, vivenciar, né? Tentar entender as relações e conhecer o curso d'água que está mais próximo, né? Da sua casa, da sua comunidade. Essa relação de pertença a gente precisa melhorar bastante, né? Sentir parte, né? Como que está o meio ambiente que está ali no nosso entorno, né? A gente pode fazer muito por isso. E só deixar por fim aqui meus agradecimentos, Paulo, e indicar quem quiser saber mais sobre o COPAT, temos o site, né? copat.org.br. Tem lá informações do Pingo d'Água, a gente está no Facebook, no YouTube, no Instagram, e a ONG-MAI também, né? A ONG-MAI a gente só tem o Facebook, vocês podem acessar, tem bastante informação lá também. Muito bem, em nome da produção do programa, em meu nome, agradeço, Gustavo, a sua participação e acho que foram belas, grandes as nossas reflexões aqui, que servem como um processo educativo para todos os nossos ouvintes e todos que acompanham o programa Sintonia Verde. E assim estamos encerrando então o programa de hoje. Até mais, até o próximo. Um abraço.